Glória a Deus. Agora eu vou compartilhar uma palavra que o Senhor falou comigo no meio do ano. Preguei ela na reunião de líderes no encontro de jovens que nós tivemos no começo do segundo semestre. Só que eu preguei só a primeira parte dela. Tá com o PDF aí? Coloca ele para mim, por favor. E aí eu peguei só a primeira parte, é o que eu preguei lá no encontro de jovens. E hoje Deus falou ainda mais comigo para compartilhar aqui com vocês. Eu dei o título para essa palavra de posicionados para a restituição. Por quê, irmãos? Por que é importante você estar posicionado para receber a restituição? Porque se a restituição acontece num lugar que você não está lá, você não aproveita. Deu para entender? Vai ter a restituição, você vai ser restituído. Imagina que todo mundo que teve um problema na justiça ao longo da vida, dia 2 de janeiro, por exemplo, a meio-dia, vai julgar a causa de todo mundo e vai liberar já o recurso, vai cair na sua conta na hora. Só que você tem que ir lá no tribunal apresentar o processo para poder ser julgado. Então você entende que é uma promessa, está combinado, mas ela é condicionada a você estar no lugar onde isso vai acontecer. Os irmãos entenderam isso? Quer dizer que se você não for, a promessa vai cumprir? Não, porque dependia de você apresentar a causa para ela ser julgada e você receber. Então nós estamos falando, 2025 vai ser o ano da restituição. Eu quero perguntar quantos aqui tem algo para o Senhor restituir na sua vida nesse ano. Aleluia! Mas é importante que você esteja posicionado para receber essa restituição. Mas eu não vou falar para você de um lugar. Por quê? Porque não tem um lugar que você tem que ir lá apresentar a sua petição para sair de lá com a solução. O que eu quero te falar da posição não é essa questão geográfica. Olha aqui para mim para você entender o que você está ouvindo aqui hoje. E o livro você guarda aí, depois você desfruta dele. E você sabe que eu te dei como propósito. Qual que você acha que é o propósito? Você leia. Aleluia, eu sou inteligentíssimo. Não é para vender, não é para falar ainda bem que eu ganhei, porque eu tinha que levar um presente no amigo secreto. Não. Vou dar o livro do pastor. Se fizer isso, além de cair os doideiros da frente, vai nascer uma berruga na ponta do nariz. Misericórdia. Macumba gospel, está repreendida, brincadeira. Mas eu te dei não é para deixar na estante da sua casa, para um dia você ler. Eu te dei porque você respondeu que você quer prosperar sem limites. Pastor, seu livro tem poder de fazer isso? Claro que não. Mas eu creio que ele foi inspirado pelo Senhor e tem muita coisa aí que pode gerar fé, conhecimento, sabedoria, para que você ore e aproprie disso que você acabou de falar que quer que aconteça na sua vida. Então eu te dei o presente, semeei na sua vida. O que eu fiz? Eu tive uma postura prática, baseada naquilo que eu acabei de orar e profetizar. A Videira Buriti no ano 2025 vai prosperar sem limites. Essa foi a minha profecia, foi a minha oração. Mas imediatamente tem uma postura agora. Os irmãos entendem? O que falta para muito crente? Vou falar com muito amor e carinho. O Arley ainda está muito grave para mim. Se pudesse só tentar melhorar, porque eu acho que é por causa do prédio mais vazio, está interferindo. Mas do jeito que está aqui, minha voz não termina. Então, olha aqui para mim. Importante você entender. Agora melhorou. Vou aproximar também aqui mais um microfone. Isso deve te ajudar. Presta atenção. Muito crente não compreende que falar é uma parte daquilo que você faz com a fé que você tem. A Bíblia diz, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso falamos. Então você tem que se atentar muito bem com aquilo que você fala. Mas também a palavra do Senhor diz que a fé sem obras, o que ela é? Morta. E está se referindo justamente na vida daqueles que são bons para falar, mas não agem, não tem uma postura
não se posicionam de acordo com aquilo que falam. Porém, naquele dia, irmãos, quando a gente valoriza o dia, colocando ele como naquele dia, onde a Bíblia diz que todos nós iremos comparecer diante do Senhor, e a Bíblia diz que cada um vai receber segundo o bem ou mal que houver feito. Não é falar. Naquele dia diante do Senhor, você não vai receber uma recompensa baseada no que você falou. Você vai receber baseado no que você fez. Fez por meio do corpo. Fez com a revelação de Cristo. Baseado então na postura que você teve, com a fé que você recebeu, que se traduziu em atitudes envolvidas na obra, no crescimento, no amadurecimento, na execução daquilo que Deus falou com você. Vocês estão entendendo? Então é o seguinte, eu quero saber quantos aqui realmente creem que 2025 é o ano da restituição. Amém. Aleluia. Agora tem gente que nem levanta a mão, não fala nada. Por quê? Está faltando uma postura. Se você crê que 2025 é o ano da restituição, e o seu pastor te pergunta isso, se é isso que você crê, você tem que ter uma postura. Qual que é a sua postura? Você expressa isso, você fala isso. Eu creio, é para mim, vai ao fim na minha vida. Agora vocês começaram a entender. Estou dando exemplo. Eu dei o testemunho aqui. Deus falou com o Fred que ele seria a resposta da oração dos pastores. Deus deu para ele o coração, deu para ele o recurso. E aí perto dele tem um monte de pastor orando. Deus fala com ele. Mas você acha que Deus vai obrigá-lo a fazer alguma coisa, irmãos? Não. Eu dei o testemunho. Deus falou com ele, eu estava ali conversando, não toquei no assunto, não estava falando nada do meu problema de saúde, nada. A gente estava conversando do evento lá em Cuiabá, a gente estava junto lá, ele ia falar também, dar o testemunho dele, eu ia pregar. No meio disso, Deus falou com ele. Ele ouviu Deus falar com ele. Mas Deus obrigaria ele a fazer algo? Não. É importante que depois dele ter ouvido o Senhor, agora ele tivesse uma postura, uma atitude prática. Vocês entendem a importância disso, irmãos? Então, quando você vai falar amém, faz parte da sua postura. Mas a postura, tem um monte de coisa que aponta para essa questão da posicionamento, postura, atitude, porque está tudo no mesmo pacote. Quando eu falo aqui, posicionados para a restituição, você pode interpretar também dessa forma: posicionados, posturados, alinhados, enfileirados, disponíveis, com atitude de quem quer ser restituído. Entenderam isso? Então, qual que é a atitude de quem quer restituição? Eu creio que o Senhor quer me usar hoje para falar algo com você aqui hoje. Você quer ouvir? Amém. Aleluia. Passa para mim, próximo. Olha, agora eu vou ler muitos textos da Bíblia. Importante você prestar atenção. É o mesmo texto, mas muitos versículos. Isaías capítulo 22, versículo 15 ao 19 primeiro. Depois eu vou ler mais. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: anda e vai ter com esse administrador, com Sebna. Como que é o nome do cidadão? Sebna. Tá aí um bom nome para você dar para um filho. Sebna. Sebinha, vem. Sebininho. Sebna. E o que significa o nome Sebna? Olha aqui, irmãos. O significado dos nomes na Bíblia nunca é aleatório. Todas as passagens, todos os nomes são intencionais. Todos os nomes têm um significado. No original, a palavra Sebna, se você tem a Bíblia Olive Tree no seu celular, que é a Bíblia com Strongs, você clica, te dá o original. O significado da palavra no hebraico, no grego, no aramaico. O significado da palavra Sebna é: eu cresço no meu vigor. É isso que significa. Vou traduzir:
Eu vivo na força do braço. É eu que resolvo. Eu cresço, eu prospero, eu faço e aconteço, porque eu sou bom. Tem alguém aqui desse jeito? Tem algum Sebna entre nós? Jamais, pastor, eu não. Pois é, você está falando que não. A grande questão eu quero saber qual que é a sua postura, seu posicionamento, a sua atitude. Porque você pode me repreender aqui se eu virar para você e falar: irmão, eu acho que você está sendo meio Sebna. Você está sendo meio independente, fazendo as coisas na força do braço. Você está sendo meio carnal, irmão. Você está resolvendo as coisas baseado em opiniões, em indicadores naturais. Você deveria ser mais espiritual, orar mais. Você pode ficar ofendido comigo e falar: rapaz, me respeita, pastor. Como que você fala isso? Jamais! Então você pode falar muita coisa, mas o que vai comprovar se você está ou não? São as suas atitudes, o seu posicionamento. Porque falar, como diz o outro, qual que é o ditado popular? Falar, até papagaio fala. Falar, muita gente fala muita coisa. Mas por que eu estou pregando essa palavra aqui para você hoje? Porque essa é uma época do ano onde muita gente abre a boca para falar como que vai ser o próximo ano. Fazer um monte de votos, um monte de compromissos. Próximo ano eu vou entrar no shape. Aí olha, o personal até lembra, falou: Senhor, tem que colar no personal. Cola no personal, porque se não tiver alguém mandando, eu não faço. Aí você fala: esse ano eu vou shapear, vou malhar, esse ano eu vou ler. O pastor já começou me dando livro, esse ano eu vou devorar. Mas não vou ler só livro não, vou ler a Bíblia também. Inclusive eu fiz um desafio para ler o Novo Testamento em 30 dias, todos os 12 meses desse ano. Quem vai entrar no desafio junto comigo? Aleluia! Falou, levantou a mão. Mas quem que vai determinar que você entrou mesmo? Sua postura. Mas porque eu te desafiei, e eu creio que isso é bênção para você, o Mário está de prova aqui que me ajudou hoje nessa tarefa, tomei uma atitude, porque eu não quero falar só, eu quero ter uma atitude. Como eu creio que você vai ser abençoado se você fizer isso, eu quero te ajudar. O que eu fiz? Criei um planejamento de leitura, postei no meu Instagram hoje. E o que agora eu fiz? Mandei imprimir. E amanhã eu vou entregar uma folhinha dessa para cada um que vier aqui no culto. Plano de leitura do Novo Testamento em janeiro. Aí está dividido aqui, ó, quais são os capítulos que você tem que ler em cada dia. 30 minutos de leitura. Se você ler 30 minutos por dia, você vai ler essa quantidade de capítulos por dia. No final de janeiro você vai ter lido o Novo Testamento inteiro para a glória de Deus. Mas eu quero te falar que o papelzinho de fevereiro já está pronto também. E o de março até dezembro, porque o alvo não é por mês só, é por 12. Aí você pode falar: pastor, mas ler 12 vezes o Novo Testamento? Não é melhor fazer um plano para ler a Bíblia inteira ao longo do ano? Faz se quiser, seja livre. Eu vou ler 12 vezes o Novo Testamento. Por quê? Porque eu quero ampliar minha compreensão da nova aliança e da graça de Deus. Vou ler 12 vezes, mas não é o mesmo texto, porque a palavra é viva, eficaz. Cada vez que eu ler, Deus vai falar algo diferente comigo. E eu quero terminar o ano especializado na nova aliança e na graça de Deus. Quem quer também? Aleluia! Que bênção! Falaram, quero ver a atitude. Mas é uma lei, eu vou ficar ligando para você para saber, ler hoje aqui até Lucas capítulo 6. E aí, matou? Cadê seu papel? Deixa eu ver seu papel. Você acha que alguém vai vir para mim: pastor, me ajuda, eu estou precisando de ajuda? Eu vou falar: depende, deixa eu ver seu papel aí. Se está arriscadinho aí, você está em dia com a leitura, eu vou te ajudar. Se não, vai lá, corre, coloque em dia e depois você volta. Você acha que eu vou fazer isso, irmãos? Não vou, falo na presença de Deus, ainda que a tentação é grande de vincular uma coisa com a outra. Mas olha aqui para mim, tudo isso eu estou mostrando para você com artifícios naturais, visíveis, o que significa esse posicionamento. São atitudes práticas. Eu quero que você leia, eu vou lá e te
para que você tire os limites nas suas orações e creia que Deus tem algo extraordinário para você. Mas eu quero isso, acabei de profetizar, eu vou lá e já te dou um livro logo de cara. Aí eu quero que você leia a Bíblia também, e eu vou lá, imprimo e te entrego isso. Isso tudo mostra o quê? Uma postura, um posicionamento. E é isso que eu estou aqui hoje para falar para você. Você pode falar que você depende de Deus. Você pode falar que você vive pela fé, pela graça. Mas se as suas atitudes são como do Sebna, tem um problema muito grande nisso. Por quê? Porque você fala uma coisa, mas faz outra. Vou terminar de ler para você. Olha o que virou a história do Sebna. Entenda algo. Presta atenção, vou só contar um pouco de história para você. Esse cidadão, ele falou que ele seria um bom administrador, um bom mordomo das coisas do Senhor. Mas o que ele fez, a atitude foi diferente da conversa. Pela atitude ter sido diferente da conversa, aquilo então que ele tinha recebido, ele perdeu. Olha o que acontece. Então aí vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: o que é que você está fazendo, rapaz? O que você tem aqui? O que você está fazendo? Perceba, não é o que você disse, é o que você fez, ou a quem tu tens aqui, para que abrisse aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, e cinzelando na rocha a tua própria morada. Vou traduzir para você, talvez com o português aqui mais rebuscado, na versão revista atualizada. Você não entendeu, foi nada. Vou traduzir para você. Quem esse cidadão era? Ele era um administrador, mordomo. O mordomo de uma casa, ele é dono da casa? Não. Mas imagina que ele é mordomo de uma área muito grande, de uma fazenda. Ele é administrador de uma fazenda. Você sabe, teve uma vez eu conheci um dos administradores de uma das fazendas de um grupo grande, né, de irmãos. Tem os irmãos que eles têm um grupo grande de agronegócio, tem muitas fazendas, muitas. E aí em cada fazenda eles têm um gerente, sabe? Em cada ano eles compram uma frota nova de caminhonete Hilux zero e dá um para cada gerente para andar. São 142 fazendas. Cada ano, 142 Hilux zero. Eles andam um ano nela, aí vem a frota nova, caminhonete zero, aí eles pegam essa usada e vendem para ele, para esse gerente, ou para outro funcionário que queira, dividido no salário, sem juros. Ah, tem abençoado. Mas você entende quem que é o dono do carro? É o grupo. Até que o cidadão compre para descontar do salário dele, o carro é de quem? Do grupo. Ele pode vender o carro? Não, porque não é dele, ele é um administrador, vocês entendem isso? Aí agora um cara, esse que eu conheci, a fazenda que ele administra, tem 4.000 funcionários. Uma fazenda. Só para você ter noção do tamanho. Uma área enorme, tem uma cidade lá dentro, muitos funcionários moram dentro da fazenda, toda a infraestrutura. E aí imagina que ele resolve, no meio dessa fazenda, pegar o melhor lugar dela, com a vista panorâmica, assim, um mirante. E ele vai lá e separa um lotezinho para ele lá. E vai lá e garante já a sepultura dele e da família. Vai lá e faz um cemitério próprio dele, na terra do Senhor dele. Vocês estão entendendo? Essa foi a atitude de Sebna. Como assim, cidadão? Você é louco? Você é gerente, administrador. Como que você pega uma parte da minha terra e constrói um negócio para você, sem autorização? Você percebe o tanto que isso é ruim? Isso daqui fala daqueles que pegam aquilo que é de Deus e usam para uso exclusivo e próprio. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que Deus está falando para você. Porque para uns vai entender o seguinte: isso é verdade, Deus me deu o carro que eu tenho hoje, mas eu vivo fingindo que não vi o irmão na rua para não ter que dar carona. Finge que não vi.
Eu finjo que não olhei no grupo lá, um membro da cela falando, se alguém for hoje pro culto, puder me dar uma carona, eu dou de louco, finjo que não vi. Eu estava sem meu celular na hora, porque é preguiça, tem que dar carona. Mas presta atenção, foi Deus que te deu o carro. E quando Ele te deu, talvez você até falou isso para Ele. Se o Senhor me tirar do busão, me der um carro, vou levar todo mundo para o culto e ninguém vai ficar para trás. Eu vou agir igual Moisés, não vai ficar uma unha para trás. Minha esposa é testemunha, eu tinha um Ford Focus hatch. E aí ela fazia a cela de criança e como todo casal saudável na vida da igreja, a esposa abusa do marido, põe ele para virar motorista. É o normal. Ela fazia a cela e ela falava, busca os meninos para mim, os que não tem jeito dos pais trazerem. Inicialmente tranquilo, era até caminho assim, a gente vindo da onde eu morava para a cela, já passava e pegava uns dois. Mas daqui a pouco mudou, não, me deixa lá já com esses que nós buscamos, e tem um percurso, você vai ainda buscar o fulano, ciclano. Aí teve um dia que eu coloquei 8 meninos dentro do carro, 8 dentro do Focus. Aí eu virei para Deus, minha esposa é testemunha, eu falei para o Senhor, eu precisava de um carro maior, não está cabendo. 8 meninos aqui não coube. E de uma forma miraculosa, um milagre. 3 meses depois, sem condição nenhuma, Deus fez um mover. Eu comprei um carro zero na concessionária do Citroën, comprei um Kissara Picasso. Quem lembra dele? Parecia uma nave, assim, grandão. Saí de lá com laço vermelho, comemorando. Na mesma semana, colocamos 12 no carro. Já falei, não cabe. Tem que comprar uma Kombi, uma van, um Sprinter, um ônibus, uma frota. Onde vai parar esse negócio? Falei pra ela, multiplica essa cena. Como que eu busco esse tanto de dinheiro? Aí ia encher o carro, levar de volta e dar volta a viagem. Meu Deus do céu. Mas resumindo, eu lembro que quando eu fui pedir o carro pro Senhor, eu falei pra Ele, se o Senhor me der, vou dar carona, vou levar, vou fazer. Então o carro, quem deu? Foi o Senhor. Aí hoje, aquilo que o Senhor deu, que é dele, você é mordomo, não está disponível para Deus usar, torna você um servo mau. Um mau mordomo. Percebe o tanto que isso é terrível? Aí você fala, pastor, como você pôs na apresentação aí, eu já até acabei de ler o texto, isso daí é da lei. Eu não estou aqui para te falar da lei, nem de maldição, porque o que aconteceu com ele foi uma grande maldição. Vamos acabar de ler? Olha aqui o resto da história. O que ele fez? Ele cinzelou, ele pegou dentro da rocha e construiu uma morada para ele. Ele fez o cemitério e ainda construiu uma casa. Agora veio o veredito sobre ele. Eis que como homem forte, o Senhor vai se lançar sobre você violentamente, vai te agarrar com firmeza, te enrolar num invólucro, ou seja, vai te envelopar, vai te enfaixar e te fará rolar como uma bola pela terra espaçosa. Você vai rolar monte abaixo agora, e ali o que vai acontecer? Vai morrer. Oh, meu Deus do céu! Precisava ter morrido passando por isso? Não. Mas por que esse cidadão morreu? Tem a ver com o nome dele. A questão não é como ele morreu. Talvez você está olhando e falando, a morte dele foi ruim. A questão não é como ele morreu. O problema todo era como ele viveu. Os irmãos estão comigo nessa noite? Estão prestando atenção? Porque muita gente pode olhar como alguém morre e falar, não, a vida dele foi terrível, olha como morreu. Não, morreu. Tem que morrer de um jeito, de outro. Tem que morrer. Eu já falei isso antes aqui, vou repetir. Eu fiquei olhando alguns casos que eu vi na vida e confesso, eu fiquei com inveja da morte. E falei muitas vezes, se fosse para morrer, eu queria morrer igual fulano. Por quê? Porque foi dormir e não acordou. Glorioso. Né? Chega lá, eu lembro do alguém da minha família, que deu tchau para todo mundo, boa noite, beijou, despediu e foi dormir. E pronto. Acordou morto. Vocês estavam esperando eu falar isso. Fala, legal. Vocês estavam. Os que riram porque já estavam esperando. Quem acorda está vivo, né? Então, resumindo, morreu dormindo. Fala que não dá inveja a morte dessa. Porque ninguém quer
sofrer para morrer. Mas morrer, o que Paulo diz? Para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu falo na presença de Deus, irmãos. Diante de toda e qualquer situação que eu enfrentei na vida, não só agora, nesse contexto. Não tenho medo da morte, não é medo de morrer, é medo de não ter vivido, não ter cumprido o propósito, não ter pregado, não ter feito, não ter desfrutado, não ter realizado aquilo que o Senhor me chamou. Isso eu tenho temor demais. Por isso que eu não oro para ir. Eu não fico assim, ó, Senhor me leva. Ainda que no meio das situações, em alguns momentos da vida, com dor, com situações terríveis, você está diante de uma pressão tão grande que você fala para Deus, prefiro partir. Mas é um momento de loucura, porque ninguém deveria ficar vivendo pedindo a morte. Mas a grande questão não é como morreu, porque alguns grandes homens de Deus, infelizmente, sofreram antes de morrer. Os próprios apóstolos são um exemplo disso. Você ser cerrado ao meio. Alguém idealizou uma morte dessa? Falou, vontade de uma serra me cortar no meio. Nunca. Ser crucificado de cabeça para baixo. O cara sonhou, acordou compartilhando. Rapaz, tive um sonho bom demais essa noite. O que foi? Fui morto, crucificado de cabeça para baixo. Não, ninguém quer. Mas os apóstolos foram martirizados. A morte deles foi ruim. Mas definiu alguma coisa a respeito dele, o jeito que eles morreram? Definiu, na verdade, foi para aumentar o testemunho como um mártir. Mas o que importa é como viveu. Deu para entender, irmãos? Olha aqui para mim, vocês estão comigo aqui, presta atenção. A questão aqui é que ele morreu. Você pode falar, não, aqui é lei, pastor. Isso daqui é Deus indo contra ele. O Senhor foi contra ele, violentamente matou ele. Não, mas eu estou te falando, não põe os olhos na forma como ele morreu. A grande questão é como ele viveu. Ele viveu na força do braço. Ele viveu com independência. E aquilo que era do Senhor, ele tomou para ele. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Quando nós falamos, por exemplo, nós vamos aqui dar a oferta das primícias. Vê se Deus vai pedir alguma coisa para você que é seu. Nunca. Por que Deus pede alguma coisa para você? Porque Ele sabe que no final foi Ele que te deu. Foi Ele que te deu. Ele tem total liberdade de te pedir, porque no final tudo é dele. Lá em casa, eu estou falando de tradições para os irmãos. Lá em casa eu estabeleci esse ano com clareza, porque agora meu menino mais novo, agora ele já entende. Agora ele já entende e vai lembrar. Porque não adiantava estabelecer antes, porque eu não entendi e ia lembrar. Era muito novo. Falando de meninos, vocês me ajudam aí, os pais dos meninos, que eu não dou conta. Olha aqui para mim. Mas faz parte, o meu fez isso demais também. Essa fase vai passar, aleluia. Olha aqui para mim. Estabeleci agora algumas tradições. Todo dia 25 de dezembro, no dia do Salvador, nós vamos almoçar juntos, o resto da vida. Todo dia 25. E só a nossa família, nossa casa. Não tem convidados. Só nós. Quem vai poder participar depois? É os agregados. Depois que os três casar, as esposas vão poder ir. Aí eles vão ter filhos, os filhos vão poder ir. Mas é uma reunião da nossa família. Aí você pode falar, mas seu irmão não pode ir? Nessa não. A gente marca outro dia, ele vai lá de novo. Ali, meu irmão. Minha mãe não pode ir nesse dia não. Por quê? Porque parente. Minha família é eu, minha esposa e meus filhos. Os outros são parentes. Tem lugar. Eu honro, inclusive, já fizemos quebrinha lá em casa esses dias. Foi ótimo. Mas aí, dentro da tradição, é o seguinte. Além de reunir, duas coisas vão acontecer. E já começou esse ano. Cada um aqui vai escrever uma carta para todos os outros. E nós vamos ler aqui. E fizemos isso. Eu escrevi para minha esposa e para cada um dos meus filhos. Minha esposa escreveu para mim e para cada um deles. E aí teve um momento onde cada um leu as suas cartas para os outros. Muito emocionante. Muito emocionante. Estou até te dando uma dica. Isso é algo que eu acho que compensa você fazer. Foi uma bênção. Porque quando você para para escrever uma carta, você coloca o coração, você expressa gratidão, você abençoa muito. É uma manifestação de amor. E outra tradição que eu estabeleci, vocês três, está resolvida. A partir desse ano, eles já fizeram. Vocês vão juntar dinheiro e nesse dia, vocês três juntos vão dar um presente para mim e outro para sua mãe.
Mas qual que é o X da questão? Com exceção do mais velho, que ele já começou a trabalhar esse ano, ele já tem renda. Mas os outros dois que me deram presente, quem que deu dinheiro para eles me dá o presente? Eu mesmo. É eu que dou mesada, e da mesada ele já separou um tanto para poder me dar o presente. Mas por que eu posso tranquilamente virar para um filho meu e falar: menino, você vai me dar um presente? Eu não tolero se não me dá. E outro, não é qualquer coisa não. Se vier me dar uma meia, uma gravata e dar uma tapa-ué para sua mãe, vai apanhar. Por quê? É desonra. Você dá um trem que não vale nada. Né? Te sustento a vida toda, eu que te dou tudo. Na hora de abençoar, no dia do meu aniversário, no dia do Natal, você vai dar algo que honra. Vai gastar mesmo. E qual que é a glória da coisa? É porque a tendência é melhorar a cada ano. Porque eles vão ganhando dinheiro, vão crescendo, e aí eles vão guardando com mais antecedência. Eu já estou imaginando, vai chegar um ano que eles vão surpreender minha esposa. Falar: não, nós juntamos nós três aqui, esse ano nós vamos dar para vocês 15 dias na Europa. Aleluia! Já estou cheio de espírito só de imaginar. E é uma lei, é uma tradição. Percebe por que eu tenho liberdade para estabelecer um propósito desse? Porque sou pai deles, é a mãe, eles devem honra, é dívida. É dívida. E outra, sou eu que sustentei a vida toda, eu que ainda estou sustentando. Até o mais velho que já trabalha não ajuda com um centavo lá em casa, o dinheiro dele é dele, é eu que banco tudo. E ainda fico dando presente, ainda com um monte de coisa. Fique sabendo. Aí o bichinho entendeu a graça. Ali entendeu a graça. Ele foi antes de ontem numa loja de roupa e me ligou de lá. Pai, você não está sentindo de me dar uma bermuda, não? Eu falei: como que é? Minha esposa atendida viva a voz. Não, eu orei aqui, Deus não falou nada disso aí, não. Porque o que eu tenho de dinheiro para gastar, eu já peguei. Me tem uma outra bermuda aqui, R$160. Deixa Deus falar contigo. Você orando. E aí, resumindo, eu tenho liberdade para estabelecer um negócio desse com meu filho, por quê? Porque é saudável isso. Da mesma forma que o Senhor pode pedir uma oferta para você na hora que Ele quiser, porque foi Ele que te deu. Mas qual que é o problema? Alguns irmãos não são acessíveis. Deus não tem acesso àquilo que está na mão deles. Por quê? Porque é deles, não é de Deus. Essa pessoa está administrando algo de Deus, ou ele pegou para si como se fosse dele? Percebe? Está errado. A atitude está errada. Pode falar algo. Eu entreguei minha vida para o Senhor, tudo é dele. Falou, mas qual que é o posicionamento? De um mau administrador, que está pegando aquilo que é do Senhor e está construindo casa para si só. Aleluia. Normal. Olha aqui para mim. Tem problema o administrador morar na fazenda, irmãos? Tem problema? Não. Tem problema ele comer da mesma comida que tem lá? Não. Aí tem uma piscina lá, está um dia de calor, o dono da casa não está, e deu essa autonomia para ele. Você pode desfrutar, ele tomou um banho de piscina, tem problema? Não. Mas ele construiu uma casa sem autorização lá, aí tem problema. Até aqui os irmãos entenderam? Amém? Vamos avançar. Ali morrerá e ali acabarão os carros da tua glória. Entenda algo, porque essa expressão, os carros da glória, é um dito popular hebraico, que significa o quê? Imagina que o Hugo aqui, ele tem uma história. Quando ele conta a história dele, ele está falando a biografia dele. Normalmente uma pessoa que vai contar uma biografia, ela vai contar os testemunhos, as coisas boas, os momentos de virada. Deu para entender? Hebreu chama isso de carro de glória. Quer dizer que ele está vindo trazendo a glória dele, da vida dele. Vocês estão entendendo? Tudo que ele viveu, todo o histórico dele, todos os testemunhos, tudo que ele realizou, é o carro da glória dele. Ele está puxando esse carro. Vocês não estão entendendo? O que o Senhor está falando? Você viveu assim, e tudo que você viveu vai acabar. Os carros da glória vão ser esquecidos. E aí continua falando: ó tu, e olha o que esse cidadão virou, porque ele fez isso. Ó tu,
vergonha da casa do teu Senhor. Vergonha, ele era um administrador. A casa do teu Senhor aqui não é a casa do pai dele, é a casa do patrão dele. Deu para entender? É a casa do teu Senhor. Ele era o administrador, o principal funcionário, irmãos. O principal, mas se tornou a vergonha. Você percebe tanto que isso é ruim? Ele foi colocado numa posição de honra, recebeu acesso a coisas que os outros não tinham acesso, mas ele se tornou motivo de vergonha. Por que, pastor, que alguém se torna motivo de vergonha? Olha aqui para mim, é algo muito sério. Porque a postura dele envergonhou aquele que colocou ele na posição. Os outros que estavam abaixo podiam falar o quê? O senhor dessa fazenda não tem critério. Olha lá o cidadão que ele põe para administrar. E aqui está falando o quê? Dos maus testemunhos. Que, aplicando para nós hoje, são os filhos de Deus que dão um testemunho ruim. E agora eu vou te falar, irmão, qual que você acha que é o pior testemunho que você pode dar? Pior. Cada um tem uma opinião na sua cabeça, baseado naquilo que você julga que é um pecado mais feio. Mas você sabe qual que é o pior testemunho que você pode dar? É desprezar totalmente a Cristo. Desprezar a Cristo torna você uma vergonha, testemunho vergonhoso. Você despreza a obra de Cristo para viver na força do seu braço. Se enche de justiça própria, de merecimento, você vira uma vergonha. Então é o seguinte, você tem que estudar. O que você acha? Tem ou não tem? Tem. Você tem que adquirir conhecimento? Tem. Você tem que trabalhar? Tem. Você tem coisas para fazer ao longo do dia? Tem. Mas você vai fazer tudo na dependência do Senhor. Você não vai atrair glória para você. Qual que é o problema aqui? É que ele tinha carros de glória. Eu fiz, eu conquistei. Porque essa expressão, carros de glória, é um dito popular, uma expressão popular dos hebreus. Mas presta atenção, nenhum sacerdote poderia jamais falar que tinha um carro de glória. Por quê? Porque ele fazia tudo para o Senhor. Então aquele que é um sacerdote, ele não tem carro de glória. Por quê? Porque ele não tem glória para ele. Tudo que ele faz é para glorificar o nome do Senhor. Você está aqui liderando, a glória para ele. Ah, mas eu sou um bom líder, pastor. Aleluia, vamos juntar todo mundo aqui para aplaudir você. Isso aqui dá conta, porque nós te reconhecemos e agora Deus não te deve nada. É isso que você está querendo? Fique em pé quem quer ser aplaudido agora e nós vamos juntar aqui e vamos aplaudir. Estamos combinados? Quem está querendo glória de homens aqui, fique em pé agora para ser aplaudido. É você, mano? Estou desconfiado. Está me servindo demais esses dias. Acho que eu estou em dívida com você. Vou pedir para os irmãos junto comigo dar uma salva de palmas para o Mário. Daqui a pouco. Não, calma. É daqui a pouco. Eu só estou dando uma checada antes primeiro aqui. É isso que você está esperando, Mário? Que eu te elogie? Que eu reconheça tanto que você é maravilhoso? Que eu sem você, minha vida não seria nada. Os irmãos entenderam? Ele está falando que não. Porque ele falou que não, eu não vou pedir então uma salva de palmas para ele. Mas se tiver alguém aqui que a resposta é sim, eu quero que você fique de pé e nós vamos te aplaudir para quitar essa conta agora. Ninguém? Então, seu posicionamento, já que você não se levantou para receber glória de homens, você teve uma postura, você continuou sentado. Você ficou posicionado sentado. Quer dizer que você então está aguardando, sentado, aguardando um outro dia. Porque você entende que não é hoje, aqui, agora, que você vai receber a recompensa. Você está aguardando porque vai ter um outro dia, que nesse dia seu nome vai ser chamado. E nesse dia você vai apresentar diante do Senhor as suas mãos com a obra que você fez na dependência dele. E nessa hora eu creio que todos aqueles que foram abençoados pelo Senhor através da sua vida, naquele dia diante do trono, vão se levantar e vão te aplaudir naquele dia. Eu confesso para você, eu estou interessadíssimo no seu aplauso naquele dia. Hoje não precisa me aplaudir, hoje não precisa me dar brigadeiro, mas você vai dar amanhã? Ela falou, gente.
Mas a postura amanhã é que vai comprovar se foram só palavras. Oh Senhor. Mas eu falo a presença de Deus. Se você quer ser aplaudido naquele dia, então trabalhe hoje sentado no descanso, fazendo para o Senhor, crendo que naquele dia o aplauso vai vir. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos avançar, presta atenção. Não. Acabei, calma. Ele virou vergonha da casa do Senhor. E o que aconteceu com ele? E eu te lançarei fora do teu posto, e será derrubado da sua posição. Qual que é o título da palavra? Posicionado para receber a recompensa, a restituição, perdão. Posicionados para a restituição. Sebna foi removido da posição. Para ele, Deus estava devendo uma restituição para ele, irmãos. Entenda algo, presta atenção, olha aqui para mim. Vai fazer sentido totalmente para vocês, você está tendo revelação. Ele perdeu aquilo, ele teve um prejuízo. Ele tinha uma posição, ele era administrador, ele era um mordomo, ele tinha regalias, ele tinha direitos, ele tinha salário, ele tinha reconhecimento dos funcionários que estavam abaixo dele, ele tinha um monte de coisa que a posição garantiu para ele. Mas ele perdeu tudo isso, e inclusive a vida. Mas para ele, existe algum débito para ser restituído, irmãos? Não existe. Por quê? Porque Deus não está devendo nada para ele. Deus não ficou devendo nada. Por isso, ele foi tirado da posição. Tirado da posição, ou seja, não tem restituição. Porque a glória que ele queria receber, ele já recebeu. Deus não deve nada para ele naquele dia. Ele já recebeu os aplausos, já recebeu o dinheiro, já recebeu, pegou até um lote aqui na minha área, construiu uma casa, viveu nela, tudo sem a minha autorização, comeu do que era meu, além da conta, desfrutou de tudo, não compartilhou, não fez, não fluiu, então não devo nada, perdeu a posição. Os irmãos estão entendendo a seriedade disso? Agora, eu creio que tudo isso daqui não tem nada a ver comigo e com você, porque em nome de Jesus, entre nós, ninguém nem vai falar e nem vai agir como Sebna jamais. Jamais. Você não vai ser um servo mau e negligente. Você não vai enterrar os talentos que Deus colocou nas suas mãos. Você vai continuar trabalhando para multiplicar a sua célula, seu discipulado, a rede, suas finanças, sua família, o conhecimento, a sabedoria, a palavra, o evangelho, a unção, os dons, os talentos, tudo que Deus confiou nas suas mãos, você vai multiplicar, e naquele dia você vai ouvir da boca do Senhor: servo bom e fiel, agora você está aqui na posição, e eu tenho para você uma restituição, uma medida muito maior para você receber. Quem quer receber restituição de tudo diante do Senhor? Aleluia! Agora eu e você entra na história. Passa para mim, próximo. Naquele dia, olha aqui a Bíblia falando, naquele dia, ou seja, no dia que Sebna foi removido, naquele dia, chamarei a meu servo Eliaquim. E o que significa o nome Eliaquim? Deus ergue. Olha a diferença. Um é: cresço na minha força, cresço na força do meu braço. Um é: eu cresço, mas fui eu que fiz. O outro é: Deus me ergueu, Deus me colocou na posição, Deus ergueu para uma posição mais elevada. E de quem que ele era filho? Eliaquim, filho de Ilquias. Olha o significado do nome Ilquias. A minha porção é o eu sou, é Jeová, é Yahvé. Olha que precioso, irmãos. Olha o que um homem, Ilquias, que sabia que a porção dele, entenda algo, olha aqui para mim. Só vou caminhar para o final aqui para encerrar no horário. E vou terminar orando por você e declarando que você vai viver tudo que eu ainda tenho também para liberar sobre a sua vida. Mas presta atenção, Ilquias
Significa a minha porção é o eu sou. Significa que o fato de eu ter o Senhor já é tudo que eu precisava. Eu tenho o Senhor. A minha porção, a minha parte da herança, o meu estilo de vida, os meus sonhos, os meus alvos, tudo que eu precisava está incluso no eu sou. E eu já tenho Ele. Eu e você vivemos nessa medida, nessa revelação. A nossa porção é o Senhor. Você já tem o Senhor. Então olha aqui, irmãos, fala uma palavra de conhecimento aqui da parte do Senhor. Isso daqui eu estou falando para todos aqueles que o diabo estava convencendo você de que a sua vida não é boa, porque tem algo que você ainda não tem. E porque tem algo que você ainda não tem, parece que você não é abençoado, favorecido. Mas o Senhor está falando para você que hoje a sua porção é o eu sou. Só o fato de você ter Ele, você tem que viver plenamente feliz. Essa é a revelação do que Deus colocou comigo antes da minha cirurgia. Gravei um vídeo e postei, que estava meditando na palavra. Deus falou comigo, Salmo 112. O justo não se atemoriza de más notícias, antes o seu coração é firme, porque confia no Senhor. Eu estava diante de uma notícia, um diagnóstico de câncer, uma cirurgia. O temor bateu na porta, e o Senhor vira, mas você é justo e não vai atemorizar. Aleluia, o medo foi embora, mas na hora Deus falou comigo, sabe por quê? Porque você não depende de notícias ruins para definir que você vai viver mal. Mas quer saber mais? Você também não precisa de notícias boas para ficar feliz. Você não depende de uma promoção, de um salário, de comprar um carro, uma casa, de quitar uma dívida, de ter algo, de ir em um lugar para que então você seja feliz. Não. A minha felicidade já foi colocada dentro de você, já habita dentro de você, e ela não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Aleluia! Isso é você viver declarando isso. E o Quias? Se você quiser resumir, pastor, quer fazer uma oração resumida, o que eu posso falar para o Senhor? Você fala, eu sou Ilquias. Eu sou Ilquias, significa que eu sou aquele que reconhece que a minha porção é o Senhor. Só que quem vive assim, pega a revelação agora, hein? Quem vive assim vai gerar uma próxima geração de homens e mulheres que serão erguidos pelo Senhor, que não vão viver na força do braço, não vão ser cheios de justiça própria, de merecimento, e vão viver na graça pura. E meditando essa palavra, foi o que o Senhor colocou no meu coração, que eu já estou vivendo na minha casa. Já estou vivendo na minha casa, porque eu olho meus filhos hoje servindo ao Senhor, falando do Evangelho, compartilhando na cela, falando com os amigos, gravando um vídeo que ele faz, relacionando comigo. O que é que eu vejo? Alguém puro, não está misturado graça com lei, foi criado na plena revelação da graça, está livre para ser erguido pelo Senhor sem se encher de justiça própria. Aleluia, eu vejo isso. O Senhor está me usando como um Ilquias para levantar muitos Eliaquins. Mas eu vejo isso, eu não vejo só na minha casa com os meus filhos. Eu vejo, e aquilo que eu não estou vendo ainda, eu profetizo. É o que está acontecendo também aqui entre nós, a Videira Buriti. Muitos Eliaquins estão sendo gerados aqui entre nós. Aqueles que são levantados, erguidos pelo Senhor. Não tem carro de glória para você. A glória toda é para Ele. Aí o que aconteceu com esse cidadão Eliaquim? A Bíblia fala, eu vou agora te vestir da túnica, vou cingir você com a tua faixa, e te entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei. Qual que é o título da palavra? Posicionados para a restituição. Posição. Alguém que foi fincado. Porque você não é como um monte, você não é um monte Sinai. Você não é outro monte, você é como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você é como aquele valente que vive pela fé
como Paulo fala para os Efésios, você é esse que se reveste de toda a armadura e depois de ter vencido tudo, permanece inabalável. Por que você permanece inabalável? Porque você foi fincado, você foi estabelecido, foi aqui que Deus colocou. Essa é a postura, esse é o posicionamento, é essa obra que eu quero fazer através de você, é isso que eu coloquei na sua mão, é esse que você é, essa é a sua identidade, e você está fincado. A opinião de outros não abala você, um diagnóstico não muda você, alguém se levantar contra você não te estremece, porque você está fincado. Fincá-lo-ei com estaca. Aonde você está fincado? Aonde? Porque fincar uma estaca na areia movediça não quer dizer nada. Fincar uma estaca na beira da praia, vem uma onda e leva. Fincá-lo-ei em lugar firme. E ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Que é isso? Aleluia. Aleluia, eu estou com o coração de punição aqui para te falar. Você está aqui, está recebendo a palavra ou está assistindo esse vídeo depois. Eu quero declarar, é assim que vai ser não só 2025 na sua vida, é assim que vão ser todos os seus dias, mas é assim que vão ser também as próximas gerações que vão ser geradas a partir de você, seus filhos, seus discípulos. Quem for gerado a partir de você vai ser gerado para ser erguido por Deus, para que Deus seja glorificado, não para trair glória para si, mas para render glórias a Ele. E você é esse que está fincado em lugar firme. Aleluia! Glória a Deus. Quero que você, aleluia, aplaude o Senhor. Glória a Deus. Quero que você fique em pé para nós finalizarmos esse culto orando. Só vou ler para você os outros slides, porque eles vão dar direção para a sua oração agora. Próximo. Resumo então, quem é Sébina? Sébina são os ímpios e os crentes carnais, que vivem pela força do braço, tentando crescer com base na sua capacidade, contato, networking e liberdade pessoal. Faz o que quer, do jeito que quer. São os independentes, são os avarentos, são os que ouvem que falando que vai dar oferta, ele fala, eu não dou nem com a polícia, não dou, não tô nem aí, se acabar a igreja fechar, não tô nem aí. Ele é indiferente com a necessidade do outro, vê no ponto de ônibus e larga lá na Chapada. Quero inclusive honrar os irmãos aqui que ontem ficaram com a Jaque aqui, dando suporte para ela, foi uma bênção, né? A Jaqueline ontem passou uma situação ruim, ninguém quer passar por isso. Veio para o culto, estacionou o carro em algum lugar aqui próximo, mas não tão próximo assim, porque provavelmente estava mais escuro. E aí o ladrão enviado das trevas foi lá e roubou 2 rodas do carro dela. 2, deixou o carro suspenso. E aí agora não tem como pôr um step embora, porque falta ainda mais um. Tanto que ele estava ali embaixo na hora que eu cheguei, não sei se tirar. Ainda guardou aqui. Mas os irmãos ficaram aqui junto com ela ontem até tarde. Até resolver. Por quê? Porque não foram indiferentes ao problema dela. Não foram indiferentes, mas tem muitos irmãos que de uma forma impressionante finge que não vê, é indiferente. Não, nós não podemos ser assim, nós somos o povo que faz a diferença. Nós nunca seremos indiferentes, nós fazemos a diferença. Por quê? Porque você é abençoado, você é abençoador. Aonde você chega, a bênção chega junto com você. O problema estava acontecendo até você ficar sabendo, até você chegar. Deus vai te usar agora para resolver o problema. Nós fomos ungidos para resolver. E o Quias é esse, os filhos que vivem pelo Espírito e dependem exclusivamente do Senhor e sabem que tudo o que recebem é pela graça mediante a fé. Igual o Alexandre orou aqui hoje. Graça mediante a fé. Esses crentes espirituais experimentarão o sobrenatural e gerarão a próxima geração que será levantada por Deus. E aí vem os Eliaquins, são os filhos cheios de revelação da graça, maduros na palavra e no princípio da honra. São os que Deus ergue e traz restituição. Aleluia. Próximo. Então, eu fiz esse slide aqui só para deixar para você usar de roteiro para a sua oração.
É assim que você vai orar. Eu sou filho cheio de revelação da graça. A cada dia o Senhor me dá ainda mais maturidade. Eu vivo, sirvo e semeio apenas e exclusivamente no princípio da honra. É assim que eu vivo, é assim que eu faço. Eu estou posicionado para ser restituído. Eu estou na posição que venha o ano da restituição e vai me encontrar num lugar, na hora, certinho, com a posição, com a atitude para receber essa restituição. Quantos querem receber? Quantos querem ter essa postura, essa atitude, esse posicionamento? Então agora feche seus olhos, enquanto os instrumentos tocam, eu quero que você vá orando, vai transformando essa palavra, tudo que você ouviu agora, num roteiro de oração, declarando isso para o Senhor. Vai orando, os instrumentos vão tocando, você vai orando, mas esquece agora quem está do seu lado. Agora é o momento, é cada um por si, Deus por todos. Fala isso para o Senhor agora. Não pare de orar, vai falando. Vai se posicionando, vai assumindo diante de Deus essa postura, essa atitude prática agora, de quem não apenas vai falar, não apenas creu e falou, mas colocou a fé em prática. E as suas obras vão expor a sua fé, as suas obras vão expor aquilo que você creu. Eu quero declarar, profetizar obras prevalecentes, obras que rendem glórias ao Senhor, obras de mordomos fiéis, servos bons e fiéis, que multiplicam, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Direita comum, ergue a cabeça, como filho de rei, se posiciona, não é como escravo, não é como o povo do Egito que vivia olhando para o chão, não, como filho de Deus, que olha para o alto, que é de onde vem o seu socorro, que olha para o alto, para o autor e consumador da sua fé, ajusta a sua postura e ergue a sua mão agora. Repete após mim, fale: eu estou aqui diante do Senhor, posicionado para receber a restituição. Eu creio
que tudo que eu vivo, tudo que eu sirvo, tudo que eu semeio é com revelação, com coração alinhado, posicionado para ser erguido, para ser promovido, para fazer tudo na força do Senhor. Jamais na minha força, jamais na minha força. Eu dependo dele, eu vivo por ele, eu sirvo a ele, e é dele que eu vou receber toda a restituição, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus bem alto no Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tarefa de casa para você. Tarefa de casa. Vou dar uma tarefa para você como seu pastor, em nome de Jesus. Você vai interpretar como sendo Deus me usando para te dar uma tarefa, uma atitude prática para você fazer algo. Você vai escrever os seus alvos para 2025. Você vai escrever a relação de tudo que você quer que Deus restitua. Você vai escrever todos os sonhos que você quer que Ele realize. Mas você vai fazer como eu falei no começo, quando então eu decidi te dar esse livro. Você vai tirar os limites. Você não vai colocar baseado na sua condição, na sua habilidade, no seu network, no seu sobrenome, no seu passado. Você vai, de forma ilimitada, expressar a revelação que você recebeu diante do Senhor. E vai determinar em Deus tudo aquilo que você quer viver como uma projeção de fé. Você vai escrever, vai orar por isso, mas vai trabalhar, ter atitudes em direção a isso. Você quer ser frutífero, quer multiplicar, quer crescer, quer ganhar um monte de gente para Jesus. Aleluia, você falou isso, escreveu isso, vai trabalhar então nessa direção da dependência do Senhor, junta com quem está fazendo isso e vamos. Eu quero prosperar, eu quero abençoar minha família. Então começa a abençoar hoje com o que você já tem. Já abençoa, já compartilha hoje. Meu sonho é dar uma casa para minha mãe. Mas você não tem ainda para dar. Mas já pega do que você tem hoje, já honra ela hoje, na medida que você pode. Deus sabe que eu queria amanhã dar 1 milhão de ofertas das primícias. Ok, você tem 1 milhão para dar? Não tem. Mas o que você tem? Você vai depender do Senhor, vai perguntar para Ele e vai entregar. Tenha uma atitude prática, porque primeiro Deus te dá um coração submisso, daqui então depois Ele amplia o tamanho daquilo que você tem acesso. Primeiro você se torna administrador de poucas coisas, e na medida que você vai tendo o coração alinhado, como Ele é aqui, aí Ele vai te dando mais coisas para você administrar. E eu declaro e profetizo, 2025 vai ser um ano sem limites para todos nós, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor.